governo federal suspendeu o Plano Safra 2024-25 pouco mais de 6 meses depois de soltá-lo já com muito atraso. E isso por falta de recurso. O presidente da FPA fez um desabafo com a irresponsabilidade quanto aos compromissos que podem afetar muitos produtores, especialmente pequenos e médios. Desde o primeiro dia que assumi a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com os meus pares todos, com a nossa diretoria, com os nossos membros, a única coisa que a gente pede é respeito. Respeito, que desse governo passou muito longe. Olá, deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Quinta-feira, quase sexta já, quase meia-noite. Cheguei agora da estrada, aqui no meu Paraná, e um dia muito pesado, um dia muito triste. Um dia em que a gente viu o total desprezo e desrespeito à agropecuária brasileira. A suspensão de novas operações de crédito equalizados, né, do Plano Safra nos leva àquele ponto em que a gente achou que nunca chegaria. O ponto do total desprezo de um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que não sabe gastar, um governo que gasta muito mais que arrecada, que perdeu a mão na economia, aliás, perdeu a credibilidade na economia. Isso fez com que a inflação voltasse com tudo, com que o câmbio ficasse completamente descontrolado e, mais do que isso, uma taxa de juros que era tão criticada por eles, cada dia maior. É óbvio, equalizar juros de quase 15%, de 12, 13, 14, é muito mais difícil do que equalizar juros baixos, e para isso precisa de dinheiro. Aí vem as narrativas de que a culpa é do Congresso porque o Congresso não votou ainda o orçamento. O Congresso não votou ainda o orçamento por uma total inabilidade política desse governo, que se sustenta única e exclusivamente por nós vivemos num presidencialismo que não tem base, que não tem parlamentares que o apoiam e que não consegue vencer uma votação dentro do Congresso. Aí vem outras narrativas. O agro ganha demais, porque o agro precisa sempre estar chorando, porque o agro é o culpado da inflação. Vamos lá, quase R$1 trilhão fomentam a nossa agropecuária através de financiamentos privados, através de dinheiro privado, através da iniciativa dos nossos produtores, das empresas, das indústrias. O governo tem uma participação importante e necessária para aqueles que não conseguem acessar isso, aqueles que precisam ir para o banco, pegar um crédito mais barato, equalizado sim pelo Plano Safra, que não é uma política desse governo. O Plano Safra é uma política de Estado. O Plano Safra é algo necessário e que a gente está sempre muito preocupado. O Plano Safra que não basta apenas equalizar juros, o Plano Safra que precisa de seguro, o Plano Safra que precisa chegar lá na ponta, e mais do que isso, o Plano Safra que precisa respeitar o tamanho da nossa produção agropecuária. Nós só somos o que somos, só temos a competitividade que nós temos devido ao custo de produção baixo, e hoje não está acontecendo isso. Nós temos um corte das linhas de crédito do Plano Safra justamente quando a gente está se preparando para um novo plantio, justamente quando os produtores estão se preparando para a safrinha, quando a gente precisa conseguir acessar esse dinheiro para poder financiar nossas lavouras, para trocar o maquinário, para acessar a Moderfrota, por exemplo, para poder melhorar nosso parque de máquinas, vencer as dificuldades logísticas de infraestrutura que a gente tem por todo o Brasil. É muito triste. É muito triste ver que ainda tentam se justificar com uma guerra de narrativas completamente absurda. Como se o agro ganhasse demais, como se a inflação dos alimentos, o ovo caro, a carne cara, o café caro, os produtos caros na gôndola do mercado, fosse ganho direto para os produtores rurais. Isso não vai para o bolso do produtor. Isso é economia fraca que gera inflação. Isso é desconfiança do mercado. Isso é falta de credibilidade. É um governo que não sabe lidar com política macroeconômica e perdeu completamente a mão. No mesmo dia em que fazem essa barbaridade com o nosso agro, o presidente da República tem coragem de fazer um discurso dizendo que não está nem aí para o corte de gastos. Essa é a responsabilidade do mandatário. Querem que o mercado acredite, querem ter credibilidade, querem conseguir fazer de alguma maneira com que a população acredite que eles têm ainda qualquer tipo de crédito para cumprir uma promessa. Vamos parar por aí, né? Nosso agro é forte, nosso agro é pujante, nosso agro é grande por causa dos nossos produtores rurais. E eu tenho uma responsabilidade imensa, ou não? Nossos membros, nossos parlamentares que são responsáveis pelo agro do Brasil têm uma responsabilidade gigantesca
gigantesca de defender intransigentemente o nosso setor, seja no direito de propriedade, seja na garantia dos nossos produtores, seja no fomento à nossa produção, seja no crédito, no seguro, nas exportações e principalmente vencer narrativas. Desde o primeiro dia que assumi a frente parlamentar da agropecuária, junto com os meus pares todos, com a nossa diretoria, com os nossos membros, a única coisa que a gente pede é respeito. Respeito que desse governo passou muito longe.